verde imponente, no gramado é que a luta o aguarda. Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza... Eu sei, Soler, que você ou é ou foi já um Vanderlan. Tá difícil, hein? Você já foi um Vanderlan ou não? Você foi já. Da pessoa eu gosto muito, do atleta ele tá deixando muito a desejar, né? Então, aí que tá o problema grande, cara. Se for pra escolher, pelo amor de Deus, Piquerez, fica mais um dia descansando e volta quarta-feira, cara. Se tiver que escolher mesmo, e o Arthur é bom lateral esquerdo, cara, o cara da base, mas não muito vai bom, jogar. Muito né? bom. Não vai jogar porque tem o Vanderlan, e aí tem a questão da hierarquia, tem a questão, né, de tudo que a gente sabe que envolve isso aí, né? Envolve a questão do Abel em termos de jogador. Teria que aproveitar essa leva de bons jogadores formados no Palmeiras e já ter vendido o Vanderlan. A diferença Perdeu-se é o muito bonde, grande. né? Esse bonde o Palmeiras perdeu. Perdeu o bonde, agora não sei o que vai fazer. De repente até pode conseguir uma negociação ainda, mas não nos termos normais, né? E já tivemos ter o Vanderlan num jogo decisivo que foi contra o Chelsea, já não foi bom, ainda mais agora contra o Corinthians, não dá de novo, cara. Você precisa, pelo amor de Deus, o Piquerez tem que estar recuperado e o Palmeiras tem que pensar, na minha visão, urgentemente no final da temporada, porque agora acho que não vai fazer isso, mas em reforçar, tentar vender o Vanderlan e trazer um cara um pouco mais próximo do Piquerez. Né? A gente fala isso aqui, não vai trazer um cara para ser titular. O cara que chegar no Palmeiras, ele tem que saber que o titular vai ser o Piquerez. Então, contratar um jogador nesse cenário já não é tão simples assim. Né? O Guilherme Arana, por exemplo, brigou no Atlético e eventualmente vai sair. Não sei se ele viria numa condição de reserva. E não vai ser titular. Então, se for vir como reserva, ele vai querer chegar com o salário dele, né? Vai querer chegar mais com o salário de uma dele, milha. Perfeito. Então, assim, é um cara que você talvez até brigue mas não dá. Eu acho que você tem que diminuir muito essa diferença de um pro outro. Acho que o Palmeiras hoje tem um grande problema na lateral esquerda, assim como também tem um grande problema na ausência do Rios. Não vem o senhor Abel Ferreira falar que era o Lucas Evangelista, não, porque não tem nada a ver. Nada a ver, a sua pergunta foi boa em relação a isso. O que os dois entregam, né? Totalmente diferente. E o Rios fez uma falta quarta-feira por conta disso, né? O cara que arrasta o time para frente, pega a bola, leva a bola para frente, né? O famoso box to box, e não tem hoje no grupo do Palmeiras nenhum jogador com esse perfil. Não vem com esse papo de que é o Evangelista, porque não é. Não é. E o próprio Lucas Evangelista, quando ele é contratado, ele não é contratado para substituir o Piquerez. O Piquerez não, desculpa, o Richard Rios. Ele é contratado, o Palmeiras tem um segundo volante, né? Porque não tinha também, só tinha o Richard Rios, não tinha o reserva, né? Então, ele foi contratado exatamente para ter mais um. Então, o Palmeiras era para ter 3 camisas 8. O Rios, o Evangelista e o Figueiredo. Infelizmente, o Figueiredo se machucou, o Rios foi embora, agora só tem um. Então, é por isso que precisa trabalhar do mercado, precisa trazer alguém. É óbvio, né, Lele? O Palmeiras nunca vai falar que fez proposta oficial por algum jogador, que já tem negócios avançados, até porque avançados realmente nada está com o Palmeiras, né? O que tem são conversas, né? O Palmeiras né, tentando convencer o tal do Marcel Ruiz. O cara não tem uma proposta da Europa, mas ele quer ir para a Europa, né? Então ele está esperando. Até o 1º de setembro. Esperar cair mais do um céu. riozinho da vida, né? Mais um riozinho da vida. Qualquer coisa que chegar da Europa, o cara já nem... Exato. Porra, bizarro. O cara às vezes tem que olhar para a parte da carreira, né? Enfim, cada um tem a sua decisão. O tal do De Ossa também, né? Um jogador do Palmeiras está há muito tempo monitorando, tentando. Ele tem algumas oportunidades no futebol europeu também, por sinal, a minha querida Roma é um dos concorrentes nessa disputa e a Roma vai tentar, né, levar esse jogador, até porque perdeu o próprio Richard Rios, né? O jogador se acertou com a Roma e o Palmeiras não se acertou com a Roma, então não será um acordo fácil para fechar com esses jogadores, e é claro, né, o Palmeiras nunca vai falar que mandou proposta oficial, porque isso realmente não aconteceu. O Palmeiras só manda a proposta oficial quando o clube fala, tá tudo certo, eu topo negociar e fechar o acordo com você. Aí o Palmeiras manda o e-mail. Enquanto isso, vai ficar ali nas conversas, né, vai tentar dar seguimento. E você falou sobre o Arthur, ontem tem
rapaz que mora aqui no prédio, que ele é da comissão técnica do Sub-20 do Palmeiras. E ontem encontrei com ele na saída do elevador, naquele sobe e desce E aquele do momento em que ninguém aplicativo, né? conversa, né? Cada um fica olhando para um não olha pro teto, outro olha pro Então foi na chão. saída, pô. Eu tava chegando Ah, com o meu tá. pedido e ele tava indo buscar o dele, né? Aí atrasamos o serviço do motoboy para falar rapidinho sobre o Palmeiras, né? Rapidinho, 5 minutos. Aí a Amor ficou 5 minutos segurando a porta do elevador. O elevador começou a apitar e a gente teve que terminar a conversa, que a gente estava atrapalhando o serviço do entregador e o serviço do prédio, né? Que tinha mais gente querendo usar o elevador, né? Mas aí ele tava conversando rapidinho, eu brinquei com ele, falei, pô, próxima rodada do Sub-20 aí vai dar prejuízo para vocês, hein? Porque tá fora o Felipe Anderson machucado, o Alan suspenso. Então já vai ter que trazer o Riquelme Felipe. Talvez suba mais alguém para ficar no banco para o jogo contra o Grêmio. Aí ele falou, cara, os caras ligaram lá para falar do Arthur e do Gilberto. Daqui a pouco vão perder os dois também. Então, os dois já estão mapeados, né? Eu falei, pô, tem o Cauã Perder de também, o Aranha. negociação? Você Não, diz de não. venda? Perder pro principal. Ah, Perder tá. pro E time outra, de eles cima. foram convocados, um monte Isso. de jogadores, né? O Coutinho, o Riquelme Foram 6 Felipe, jogadores. Foi Gilberto, Aranha. Gilberto, Aranha, Robson, Coutinho, Eric Belé e Riquelme Felipe. O Eric Foram Belé é 6 bola também. O Eric joga Belé é muito demais, bom. joga demais. Mas eu acho assim, por exemplo, né, que o Gilberto já deveria ter subido, mas eu entendo porque a partir do momento que se renova com o Marcos Rocha e cada vez mais não se justifica a renovação do Rocha para essa temporada, a não ser um cara que esteja sendo um auxiliar técnico do Abel, no dia a dia e tal. E tem o Mike nessa situação também de vai, não vai, você fica meio que, como é que você vai subir um quarto lateral? Então, pelo amor de Deus, deixa o Mike seguir a vida dele. Que papo de renovar até 2026, que coisa de maluco, né? Desapega, porra, né? O que o Santos ofereceu, o treino, o Palmeiras, o Abel não quer até 2026, chega. Porra, chega, velho. Chega de Marcos Rocha, chega de Mike, tá beleza. O cara tá voando na base, você ainda pensa em renovar. Se você pensar em renovar com o Mike, já é uma insanidade. Uma insanidade, na minha que visão. aquele Tem um trabalho jogador. também, né? E não precisa contratar, Soler. Já tem um moleque, o Gilberto tá Sim. pronto, cara. Ele já tá perto dos 20 anos. Não vai subir com 17 anos, vai ter que for. Não, ele é um cavalinho de forte já, o bicho já tá formado. Então você não tem que contratar ninguém, você tem que só subir o Gilberto, renovou o contrato. Então que papo de renovar com o Mike, porra? Tá pelo amor de Deus. E aí a questão, né, de provavelmente no final do ano o Marcos Rocha vai pendurar as chuteiras, né? Isso já tem uma conversa interna, então fica com aquilo, né? Ah, não, renova com o Mike, porque é o Mike, ele vai ajudar o Gilberto a se adaptar ao profissional, como se o Gilberto já não tivesse adaptado, né? Ele treina de vez em quando no profissional, então não precisa do Mike para fazer essa transição com o Gilberto. O Gilberto já está no Palmeiras desde os 11 anos de idade, né? Ele já conhece um pouco, né, do que é o Palmeiras. Ele chegou junto com o Mike à Sociedade Esportiva Palmeiras, óbvio, né, para jogar primeiro no que era o antigo Chupetinho, Fraldinha, e agora já no Sub-20 do Palmeiras, né? Então eu concordo, cara. Não tem necessidade de renovar com o Mike nesse momento, né? E o Santos de novo entrou na briga, né? O Grêmio tinha dado uma ligada para o empresário do Mike, levaram a proposta lá para dentro da academia de futebol, e aí o Santos, sabendo disso, o seu Alexandre Matos, que é um grande amigo do Mike, já entrou em contato para tentar agilizar essa questão. Eu liberaria o Mike tranquilamente, e aí tentaria fazer algum esquemão, já que, ó, tá indo para o Santos, João Paulo não quer sair do Santos, tenta bater ali um esquema, pô. Faz Mike e o empréstimo do João Paulo com opção de compra, já que o Lomba também vai sair no final do ano. Já tenta ver alguma coisa interessante para o Palmeiras. Também não acho que vale a pena renovar o contrato do Mike, do Marcos Rocha. Serviços muito bem prestados à Sociedade Esportiva Palmeiras, mas já deu o que tinha que dar. Dois jogadores muito importantes para a história do clube, para a história recente, vencedores de títulos, né, conquistaram muitos títulos, estão entre os jogadores que mais levantaram taças na história do Palmeiras, mas já deu a hora de buscar algo diferente, algo novo, mas pelo menos essa conversa aí informal na porta do elevador com esse rapaz que é
da comissão técnica do Sub-20, por sinal, dos grandes responsáveis pelo excelente trabalho do Sub-20. Ele, pô, mudou a carreira do Danilo, foi ele que botou o Danilo para jogar de volante na base, então é um cara que tem muito respeito no Palmeiras. E aí, quando ele falou, ó, os caras já estão ligando aí para falar de Gilberto, para falar de Arthur, Riquelme, então, pelo menos, uma boa notícia aí que esses garotos logo mais serão utilizados no time de cima. E o Gilberto, cara, é um menino que merece ter toda a atenção, merece ter ali tudo de bom para chegar no profissional, para virar titular daqui um ano, pelo menos, porque, cara, esse moleque joga um absurdo de bola. A bola parada dele é algo fora do comum. Hoje, pô, que a gente tá sofrendo, vendo Palmeiras indo bater escanteio, batendo falta, Gilberto, ele põe a bola na área como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Não, e assistência pra caramba, né? Ele tem esse perfil, né? Um lateral que dá assistência é ótimo, né? Porque é exatamente isso. É difícil você encontrar um cara meio que bom em tudo, né? Assim, o cara bom na defesa, bom no ataque. Os caras sacaneiam ele e chamam de Arce Reborn. Mas assim, eu tenho medo de acontecer de você bloquear o crescimento do cara, você entende? Eu tenho um pouco de medo de acontecer isso. Exemplo do Kevin, né? O Kevin, o que o cara tá fazendo na Champions League é sacanagem, velho. O que ele tá fazendo lá no Shakhtar é brincadeira. E foi um jogador que foi bloqueado, né? O crescimento dele foi bloqueado no Palmeiras, né? Por uma série de questões. Assim, na maior parte, o Abel esteve certo quando, né, largou a mão, entre aspas, aí de alguns jogadores. A gente já citou Veron, Patrick de Paula, né? O próprio Gabriel Menino, né, com um pouco mais, ficou mais tempo, só que já estava também um pouco mais velho, mas então, assim, eu tenho um pouco de medo disso, cara. O cara também, ele não quer ficar no sub-20 até o final até o limite da idade. Ele era um jogador que esse ano ele já poderia estar no time principal. O fato dele ter aceitado continuar no time sub-20 já é pô, o cara curte o clube, tá ligado? Ele tá fazendo um favor, porque na cabeça dele, perfeitamente, ele já poderia, né, não querer mais ficar na base. Quero subir, se não for no Palmeiras, então quero sair, quero ser negociado, e não foi o caso, né? E o Gilberto, porra, ele vai quase todo jogo, quando ele não tem partida do Sub-20, viagem do Sub-20, se você que vai ao Allianz Parque reparar, você vai encontrar com o Gilberto lá dentro do Allianz Parque. Ele vai em quase todo jogo do Palmeiras. Temos uma porrada de superchats para pagar, mas só destacando outra coisa importante do Gilberto, ele melhorou muito no principal defeito dele, que era a marcação. O Gilberto tá muito bem na marcação. Ele é baixinho, né? Ele tem menos de 1,70 m, ganhou impulsão, em posição. É um moleque que tá evoluindo muito e daqui a pouco vai subir. Ô Soler, só para destacar, eu vou precisar puxar o carro aqui, vou seguir o trampo aqui na Transamérica, então você manda bala com superchats aí, daqui a pouco você também, né, finaliza com os ouvintes. Então, é isso aí, só para destacar, amanhã tem jogo, estaremos juntos mais uma vez. Quero deixar aqui um beijo para vocês, uma excelente sexta-feira. Deixa o like, se inscreva no canal e fiquem com este monstro sagrado, Gustavo Soler. Guarde novidades, hein, Soler? Não largue o seu celular hoje, hein? Tamo junto. Valeu. Tomara que ele volte a funcionar, porque tá todos lados essa pirosca. Não, vai voltar. Valeu, galera. Beijo.